Olá, que bom estar em sua companhia, começando aqui mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É a TV Café com Leite em parceria com a TV Verbal e com a TV Cariri. De todas as formas eu chego aí na sua vivência, eu me delicio de um cafezinho e me mantenho sempre bem informado com os nossos convidados. E hoje não vai ser diferente, porque hoje eu vou conversar com o professor Berilo Barroso. Olha só o nosso tema, né? Princípios e simbologias das lutas e artes marciais. Vamos conhecer um pouco sobre esse tema e de passagem, tamanha relevância. Obrigado aí por aceitar esse convite para a gente vir tomar um café comigo aqui. Eu fico sempre muito lisonjeado quando os amigos aqui vêm para a gente conversar um pouco e acompanhado de um cafezinho, né? Sempre é muito bom, então seja muito bem-vindo, né? Desde já eu agradeço, né, a possibilidade de estar aqui com vocês fazendo esse diálogo, né, e trazer um pouco desse tema que é bastante relevante, né, quando a gente faz essa relação das lutas, artes marciais, até mesmo com a sociedade, né? Diga uma coisa, você é professor dessa matéria de artes marciais na universidade? Eu sou formado em Educação Física, né, pela Universidade de Fortaleza, né, ex-professor da Universidade Federal do Ceará, hoje professor aqui da Universidade Regional do Cariri, desde o ano 2002 que eu estou aqui na região. Eu sou faixa preta, né, de Karatê, terceiro Dan, né, e a gente ministra aula no curso de Educação Física, né, que foi um curso que nós fizemos parte como fundador do curso, né? Fomos membros fundadores, estivemos lá na luta de fundação desse curso, né? Que Bom, hoje... olha aí, a luta entrou até aí, né? Para se conquistar se faz necessário a luta, né? Que maravilha. Diga uma coisa, e esse nosso tema, princípios e simbologias? Temos princípios e temos simbologia nas artes marciais? Sim, as artes marciais, elas são repletas de simbologias, né? Eu vou até citar um exemplo aqui assim. Quando a gente fala nesse tema luta, né, nós compreendemos dentro desse aspecto da simbologia que tudo que acontece dentro das lutas acontece de forma simbólica. Por exemplo, essa simbologia de luta, ela representa exatamente essa luta do nosso dia a dia. Não significa dizer que eu vou ter que estar me confrontando com um oponente. O meu oponente pode ser os obstáculos que eu tenho no meu dia a dia. Por exemplo, a gente vai trabalhar na área do direito, né, um advogado, quando ele está numa luta, né, tentando defender uma causa, ele está ali travando uma luta, né? E quando a gente entra nesses aspectos das artes marciais, a gente precisa também fazer uma espécie de conceituação, porque há uma diferença entre lutas e artes marciais. Não tem, né, essa diferença? Tem. Nós consideramos como luta qualquer tipo de combate, né, entre duas pessoas ou mais, em que essas pessoas são dotadas ou não de treinamento específico, com uso ou não de armas. Já nas artes marciais, as artes marciais elas vêm, na verdade, da arte da guerra, né? É uma arte militar. Nesse sentido, ela vai ser trabalhada ou forjada em cima de princípios filosóficos, princípios religiosos, né? E aí esses combates eles acontecem da mesma forma, só que diferente das lutas, nas lutas eu não preciso ter o conhecimento de uma luta ou de uma arte marcial. Já nas artes marciais, eu tenho esse treinamento. E aí existe a questão do uso ou não de armas tradicionais. Olha só, interessante, né? E quando falamos a expressão luta, se imagina duas pessoas se confrontando. Isso aí já é um impacto. Mas você fez uma observação de extrema relevância, que é exatamente essa questão
a luta do dia a dia, né? Como exemplificou no direito, as acusações ou defesa é uma luta, a sobrevivência é uma luta, o debate é uma luta, né? Exatamente. Legal, bem na verdade, as lutas... esfria até, porque luta, pelo menos, você me corrija, pelo passado recente, imagina-se luta agressão. É o que se vem à mente, né? É uma luta, é uma briga, duas pessoas se confrontando. Agressão. Quer dizer, mas essa é uma agressão, digamos assim, psicológica no trabalho, no exemplo que você citou, por exemplo, construtiva. A luta, os desafios que a vida nos oferece, né? Com certeza. As lutas, na verdade, quando a gente fala nessa temática de lutas, a gente leva em consideração como se ela fosse um conjunto, né? E é dentro desse conjunto chamado de lutas que as artes marciais vão estar contidas, né? Elas estão inseridas nas lutas. Isso. E aí as lutas a gente vai considerar como uma forma também de expressão, né? Uma expressão da vida. Vou pegar um pouco da sua fala, que entra exatamente no conceito da própria luta, né? Que é exatamente tudo que se faz até a sobrevivência, né? Então eu preciso... E aí entram outros aspectos. Vai entrar os aspectos, quando a gente fala em luta, o aspecto econômico, o aspecto social, né? E entre outros... E tudo isso daí vai ser levado para uma reflexão de conceitos, atitudes, né? Que o ser humano tem, né? E esses princípios eles estão relacionados aos pilares que eu considero como 5 pilares dentro desse aspecto das lutas e das artes marciais. Eu quero que você me fale já sobre esses pilares, mas eu ainda quero insistir num questionamento. Eu vejo com frequência, por exemplo, MMA. Eu sou do tempo que só existia boxe, né? Agora tem um tal do MMA, tem briga de rua, tem um negócio que você briga com os pés, é tipo boxe, mas joga os pés, como é que chama essa daí? É o Taekwondo. Tem o Taekwondo e o Kickbox. O Kickbox, o Kickbox que eu já ouvi falar também. Então, assim, lutas diferentes. As lutas, de um modo geral, ou as artes marciais, são coisas antigas, são coisas não, né? São ideologias ou práticas antigas? Nós consideramos, dentro da história das lutas, que a luta ela nasce da própria necessidade do homem de sobrevivência. Então, a partir do momento em que o homem precisava caçar para sobreviver, ele começa a entrar nesse mecanismo das lutas, né? E ele precisava também se fixar num território para deixar de ser nômade. Para isso, ele precisava subjugar os seus oponentes, né? Então, a luta, na verdade, ela começa a nascer daí. E a partir do momento em que se começam a aprimorar as técnicas de lutas, é que a gente começa a entrar nesse contexto das artes marciais, que aí vai entrar um pouco da filosofia, que nas artes marciais a filosofia é algo explícito, enquanto que nas lutas é algo que ou não existe ou está implícito, ou é implícito, né? É como uma questão também da religiosidade. Legal, né? Engraçado que muitas vezes a gente escuta karatê, kung fu, taekwondo, não sei o que, mas sem conhecer, sem você ir buscar essa essência, né? Torna-se algo como uma prática de um exercício ou talvez uma própria aprendizagem de uma luta que não deixa de ser uma luta, né? Artes marciais ou não? É uma luta, né? A artes marciais, ela faz parte, na verdade, ela é um sistema, ela é um contexto, né, dentro das lutas, porque é um sistema de combate, né? Então, quando você fala na questão de estar buscando, por exemplo, um condicionamento físico, por exemplo, isso é um dos objetivos que eu posso buscar dentro das lutas e das artes marciais. Hoje, nós não precisamos lutar como se lutava antigamente, né? O confronto entre armas, né? Numa guerra, né? Como era o que foi colocado dentro desse aspecto das lutas enquanto arte militar ou arte da guerra, né? Hoje, a nossa luta é uma luta em que a gente precisa, na verdade, trabalhar outros contextos dentro do mundo das lutas e das artes marciais. Então, algumas pessoas vão buscar as lutas e as artes marciais para tentar fazer um trabalho de sociabilidade, de conhecer novas pessoas. Algumas vão buscar pelo condicionamento físico, outras vão buscar pelo lado competitivo, né? Algumas vão até juntar o lado competitivo com o lado social. Então, são vários objetivos que me levam a buscar
a aprendizagem dentro das lutas, né? E esse contexto, mais num passado recente, não era assim, né? Isso é que vem se modernizando ou não? Sempre foi com esse objetivo de trazer, digamos assim, uma das coisas que nada a ver, mas eu vou fazer esse comparativo, é o Exército. Rapaz, eu sou fã da disciplina. Eu sou fã. Aí por que eu me reporto ao Exército? Porque existe hierarquia, existe respeito, existe disciplina, né? Nas artes marciais, é porque eu não sou praticante, então eu só entendo nada. Existe esta, digamos assim, essa disciplina? Existe. Quando nós falamos aqui em pilares, um dos pilares que nós temos dentro das artes marciais é exatamente a disciplina, né? E a disciplina dentro das artes marciais, ela acontece de forma espontânea, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando nós trabalhamos as artes marciais, diferente de um conceito que se utiliza muito dentro da sociedade, de que aquela pessoa que tem uma certa postura de bons costumes dentro da sociedade, às vezes vão dizer que aquela pessoa serve de espelho. Dentro das artes marciais, a gente não usa esse conceito de espelho, né? Porque o espelho, se nós formos prestar atenção a um espelho, o que o espelho vai me mostrar é uma imagem invertida. Sim. E não uma imagem real. Então, o que nós utilizamos nas artes marciais é um outro conceito, é o conceito do exemplo, né? Então, eu sigo o exemplo do mestre, né? Eu sigo o exemplo do meu professor e não vou me fazer a imagem dele, porque se eu utilizar esse conceito da imagem, é como se eu estivesse fazendo o lado invertido desse espelho. Se analisarmos a coisa de forma mais criteriosa, nós podemos enxergar que é algo construtivo, é algo benéfico, é algo que vai nos trazer, digamos assim, uma forma de vida, talvez. Escolher uma forma de vida, né? A própria arte marcial, nós consideramos, dentro dos preceitos das artes marciais, que ela vai trabalhar exatamente esse aspecto. É um estilo de vida que eu adoto levar, né? Que eu resolvo colocar intrinsecamente para mim mesmo, né? E dentro dessas perspectivas de se trabalhar esses conceitos, né? Nós nos propomos exatamente um dos contextos que a gente leva muito das artes marciais, o que muitas vezes nos leva a procurar a arte marcial é exatamente o caminho inverso daquilo que me objetivou ir ao encontro das artes marciais. Ou seja, a maioria das pessoas, quando procuram a arte marcial, elas procuram exatamente por uma questão de... Algumas pessoas vão achar que é uma potencialização da agressividade. E aí é onde entra um pouco desse aspecto que você colocou inicialmente, você falou, que é exatamente a questão da disciplina. Ou seja, o que nós aprendemos lá é exatamente o inverso, né? Tem uma dinâmica que nós utilizamos lá na universidade, né? Porque como nós trabalhamos exatamente com profissionais que vão ser futuros professores de educação física ou futuros profissionais de educação física, a nossa ideia de trabalhar a disciplina de lutas ou metodologia do ensino das lutas e artes marciais é exatamente mostrar um pouco dessa contextualização. Então, nós fazemos uma dinâmica que é um pouco interessante. Nós entregamos um balão para aquele grupo de estudantes e aí nós entregamos um palito de dente para ele, que esse palito de dente ele representaria um elemento que potencializa a agressividade. E aí, no meio antes de começar a brincadeira, a gente retira o palito, né? Porque a ideia é exatamente, a gente coloca aquela ideia de que eles poderiam se machucar, para evitar que eles se machuquem, a gente retira o palito e a gente coloca uma única regra. A regra é que cada um tem que proteger o seu balão. E aí, quando a brincadeira inicia, eles começam a estourar o balão um do outro, né? E o último que sobra acha que ganhou a brincadeira e aí a gente conversa. É onde a gente entra no contexto para diminuir um pouco essa questão, mudar esse conceito da relação da agressividade. Porque com essas ações são agressivas, né? Porque a ordem inicial não era que ele teria que
estourar o balão do outro, mas sim que ele tinha que proteger o balão deles. Ou seja, bastava que ele ficasse imóvel, inquieto, quieto. Ele não precisava estourar o balão do outro. Alguns até perguntam, só pode estourar o balão do outro e nós ficamos calados a gente muda o assunto, porque a regra é proteger, ou seja, para você proteger o que é seu, você não precisa agredir o do outro, não precisa tomar o do outro. Né? É uma das dinâmicas que a gente... Falando isso aí, eu me reportando aqui ao meio ambiente. Eu posso sobreviver sem precisar agredir. Lei, talvez nada a ver, mas muito sentido. Né? E dá para sobreviver sem precisar agredir ninguém, né, rapaz? É impressionante. E como você falou, um estilo de vida. Né? Um estilo de vida. E as pessoas precisam se conscientizar disso. E muitos tirarem essa ideia de luta. Mas nós vamos continuar esse nosso bate-papo. Ele é professor universitário, profundo conhecedor de artes marciais. Eu converso com o professor Berilo Barroso aqui no nosso programa, falando sobre os princípios e as simbologias das lutas e artes marciais. Meu irmãozinho, vamos beber água? São Geraldo, por favor. Você aceita um cafezinho que minha produção preparou aqui? Por gentileza. Café com leite, né? Gente, esse tema é de extrema relevância, você conhecer um pouco sobre artes marciais, né? Os princípios e as simbologias. Daí, o que é que eu posso te dizer? Fica ligado, nosso intervalo é rápido porque nós voltamos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje eu queria externar para você o meu sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade e dividir com você, querido telespectador, e lembrar que recentemente na nossa coleta de sangue nós conseguimos atingir o objetivo atingimos a coleta de 52 bolsas, tá? E foi um momento muito oportuno, em 6 horas de coleta junto com o EMOS, nós conseguimos coletar 52 bolsas, compareceram 61 pessoas e eu fiquei muito feliz e quero agradecer a todos aqueles que vieram de forma espontânea participar desse processo, dessa doação, dessa contribuição, dessa partilha. Né? E eu quero externar aqui o meu sentimento de gratidão a todos aqueles que vieram e os que não puderam vir, mas que desejaram, que lutaram para que alguém viesse também. Enfim, toda a equipe de profissionais que veio para esse projeto, eu quero agradecer e dizer que no próximo ano nós vamos estar novamente com essa luta e queremos mais bolsas e eu quero a sua participação, tá bom? Então fica aqui o programa de hoje com essa eterna gratidão a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. E para você que não participou, lembre-se que esse projeto é anual e você deverá sim participar também. Meu convidado de hoje é o professor Berilo Barroso, ele fala um pouco sobre os princípios e simbologias das lutas e artes marciais. Professor Berilo. Professor, quando nós falamos eu acho muito bonito, eu sou admirador, como eu disse, da hierarquia e do respeito que tem o exército, né, os militares, mas eu também tenho, por exemplo, na maçonaria, eu tenho um profundo respeito pela obediência à hierarquia. Eu acho isso um princípio, número 1 que nós devemos ter nas nossas vidas, independente de estarmos inseridos num projeto maçônico ou talvez numa equipe de profissionais militares, em qualquer instituição. Disciplina, respeito e hierarquia, nós temos que ter isso na nossa vida. Mas eu te pergunto, as artes marciais, dado a sua cultura e ao seu desenvolvimento, a sua prática, tem alguma ligação, por exemplo, com a religiosidade? Sim, a religião, não, aliás, as artes marciais, elas têm
esse conceito de forma explícita de religiosidade. Sempre que nós entramos em um espaço onde acontece as artes marciais, eu vou dar o exemplo aqui do karatê, aquele espaço, né, que alguns vão conhecer como tatame, nós conhecemos como dojo. Né? Essa palavra do significa caminho, né? E jo significa local, é o local do caminho. E esse caminho, ele é um caminho espiritual, ele é um caminho religioso. Então, para que eu adentre naquele espaço, eu peço permissão para entrar naquele espaço. Ou seja, não precisa estar ninguém ali, mas tem uma expressão que a gente utiliza, que é uma expressão que a gente chama os, né, que é OSS, né, que ela deriva de uma expressão da escola naval japonesa, que é Onegai Shumasu, em que ela é uma reverência que eu faço pedindo permissão para entrar naquele espaço. E aí aquele espaço, ele é um espaço sagrado, né? Então, como ele é um espaço sagrado, eu tenho que deixar do lado de fora do dojo todas as minhas energias negativas, e ali só pode predominar energia positiva. E aquele dojo, ele é dividido, na verdade, em alguns espaços. Tem um espaço que a gente chama exatamente de Shomiza, Shimozeki, Joseki, Shimozeki. É exatamente no local da frente onde vai ficar o mestre, atrás do mestre fica o local sagrado, onde está representando a figura da maior divindade que pode ter lá, indiferente da sua religião. Ou seja, o que nós praticamos lá é religiosidade, não é religião. Não é religião. E tem todo um respeito, tem toda uma, digamos assim, tem critérios, né? Tem respeito, tem, digamos assim, nós respeitamos, já falando em religião, só fazendo, você vai me corrigindo, porque eu não conheço, é evidente. A religião, nós respeitamos um ser supremo. A própria maçonaria, nós respeitamos o grande arquiteto do universo. Dentro das artes marciais, nós temos, por exemplo, um ser superior no contexto. Dentro das artes marciais, a gente não tem essa prática de cultuar a uma divindade. Né? Mas quando nós respeitar superior? Mas a gente tem, por exemplo, dentro da própria arte marcial, como nós dizemos que ela tem esse aspecto religioso, porque o que é que a gente vai levar em consideração? Vou pegar o exemplo do karatê. O karatê, ele vai ter como base, ele vai ter o Zen budismo, né? que é uma filosofia que nasce exatamente no século V, né? Depois de Cristo. A gente tem o taoísmo, que vem do século VI antes de Cristo, né? Que são correntes religiosas e filosóficas. Né? Por exemplo, no taoísmo a gente vai fazer aquela relação do que se coloca da conspiração do universo em se manter o equilíbrio. Né? E aí, dentro da aula de karatê, né, nas artes marciais, quando eu termino a aula, existe um período em que nós falamos uma fala, a gente vai dizer para os nossos aprendizes o seguinte: Mukuso. Mukuso significa meditação. Então, quando eu estou meditando, o que é que eu vou fazer? Eu vou meditar sobre aquela aula, e quando eu estou meditando sobre aquela aula, eu vou me aproximar da crença que eu tenho em particular. Então, fazendo uma analogia com a maçonaria, não interessa qual é a sua religião, mas interessa que você consiga fazer esse diálogo, né, interno com você mesmo. Né? E aí entra esses aspectos da religião. Né? Olha aí. E daí gera-se aquela questão da disciplina, do respeito, da obediência. Vamos falar nos pilares, porque a gente fica, de certa forma, provocando, né? Nós temos 5 pilares dentro das artes marciais, né? E alguns são até conhecidos dentro até da própria, já que você falou em maçonaria, é conhecido na maçonaria, que é o respeito, disciplina, ordem, e os outros moral e ética. Né? São esses os princípios que vão fundamentar, aliás, o que vão dar os pilares, são os pilares que vão dar o sustentáculo dentro das artes marciais. E aí é onde entra aquela diferença da luta. Na luta, eu
Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo de uma luta. Por exemplo, o boxe. O boxe é uma luta, porque o boxe ele não tem filosofia envolvida, né, dentro do boxe. Mas existe algo que é comum entre as lutas e as artes marciais. Que são exatamente essa questão do respeito. O boxe é uma luta ou uma arte marcial? Ele é uma luta. Uma luta. Então existe lá o respeito, a disciplina, a ética, a moral, a religiosidade, ela é algo que pode estar implícita, depende de cada um dos praticantes, né? E já nas artes marciais ela é explícita, ela se torna explícita. A gente vê isso, visualiza isso durante o decorrer da aula, né? Por isso que a gente vai olhar, por exemplo, quando a gente fala em karatê, é karatê do, judô. Esse do é exatamente esse lado do caminho que a gente chama de caminho da espiritualidade, né? É o caminho aonde eu vou, na verdade, fazer uma introspecção. Né? Muito bem. As simbologias. Eu imagino que dentro, já que falamos em maçonaria, a simbologia existe os símbolos com os seus respectivos significados. Seria a mesma coisa dentro das artes marciais? Sim, a gente tem bastante simbologia dentro das artes marciais. Um exemplo da simbologia que nós temos é exatamente a questão da energia, né? Então, aquele local onde funcionam as aulas, né, o dojo, né, o dojo, como alguns vão chamar, né, ele está impregnado de energia positiva. E isso daí é algo que a gente leva como uma simbologia. O próprio uso da faixa, né, quando a gente vai usando a faixa, né, ele representa uma simbologia para nós das artes marciais. Então, por exemplo, quando eu coloco a faixa, que eu dou uma volta na faixa, eu estou envolvendo ali o meu corpo. Né? Quando eu dou a segunda volta, é como se o espírito tivesse ali se unindo. E aí eu vou dar o primeiro nó. Aquele primeiro nó que eu dou, ele vai significar exatamente o espírito. Né? Então eu vou, aliás, a mente. Né? Então eu vou juntar corpo, espírito e mente, aí quando eu dou o outro nó, que é o nó que fecha tudo, é como se eu estivesse juntando esses três pilares, esses três referenciais, corpo, mente e espírito. Então, isso daí vai fazer alusão, já que a gente entrou na questão da religiosidade, aí ele já vai entrar naquela ideia do taoísmo, né? Porque antes de eu colocar a faixa, eu vou dobrar a faixa ao meio. Porque de um lado da faixa eu vou ter energia positiva, do outro lado eu vou ter energia negativa. De um lado eu tenho o dia, do outro lado eu tenho a noite, de um lado representa o sol. Toda faixa tem essa representação. Isso daí vai depender muito daquilo que a gente chamou de exemplo que o professor repassa. Né? Então tudo está focado no exemplo que o professor dá. Então na hora que eu vou colocar a faixa, por exemplo, às vezes, num combate, quando a gente assiste um combate, o atleta ele separa uma parte da faixa, ele dá duas voltas para poder fazer o nó. O artista marcial, não, ele divide ela no meio, porque quando ele está dividindo ela no meio, ele está fazendo exatamente aquilo que coloca no taoísmo. Né? Uma figura que representa bem o taoísmo é aquela figura que se utiliza no Feng Shui, né? Que é um círculo em que ele é dividido ao meio, uma parte dele é branca, com a bolinha preta, na outra parte é preta com a bolinha branca. Ou seja, ali mostra exatamente a conspiração do universo para entrar no equilíbrio. No momento do início, quando você falou lá da prática do exercício das artes marciais, quando você adentra um tatame, que é o espaço, digamos assim, sagrado, se faz necessário, por exemplo, algum momento assim de reflexão, de relaxamento, para que você possa, digamos assim, incorporar? Sim. Antes de adentrarmos ao espaço, né, como a gente disse antes, eu tenho que deixar minhas energias negativas do lado de fora. Né? Eu entro descalço exatamente para que eu possa, junto com a minha sandália, quando eu estava andando no mundo fora daquele espaço, que não é um espaço sagrado, eu vou acumular energias tanto positivas quanto negativas. Então eu tenho que deixar elas ali de fora, porque lá já tem as energias positivas necessárias para que eu possa, na verdade, trabalhar. Olha, você falou na questão do respeito. Olha como é interessante a questão do respeito dentro das artes marciais. Né? Eu falei naquela expressão os, né? Então,
Uma diferença que vai ter entre, por exemplo, um aprendiz, né, o faixa branca, né, ele está iniciando as artes marciais. Nós não utilizamos muitas expressões do mundo coloquial aqui, no mundo de fora das artes marciais. A gente usa sempre essa expressão osso, porque essa expressão osso quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, entendi, não entendi, posso, não posso. Então, às vezes, um faixa branca ele quer sair para beber água, né? E ele não diz para o professor, eu só posso beber água, ele vai dizer os, e o professor vai responder para ele os. Quando o professor diz os, o professor está dizendo que autorizou ele ir beber água. Ele vai, bebe a água e volta. Aí um faixa preta, menos graduado, também quer beber água e ele faz a mesma fala, os, querendo beber água. E o professor diz os. Quando o professor diz os, aquele os significa não. Você não vai sair para beber água. A diferença que tem entre o faixa branca e o faixa preta é porque o faixa preta ele tem que dar exemplo. O faixa branca ele está aprendendo, né? Então ele não tem ainda todo aquele desenvolvimento, né? Tanto da parte motora quanto da parte cognitiva, quanto da parte afetiva. Então ele precisa na fase embrionária, né? Exatamente. Do processo. Então ele precisa aprender isso. Nós costumamos dizer o seguinte, por exemplo, o faixa branca é mais fácil. Olha como é interessante, é mais fácil um faixa branca machucar um faixa preta do que o faixa preta machucar o faixa branca. Porque o faixa branca ele não tem controle, ele não tem domínio de técnica nenhuma. Aí entra até mesmo daquele conceito que a gente colocou de luta, né? Você está dotado ou não de um treinamento específico. O faixa preta ele é dotado de um treinamento específico, então ele tem a obrigação de não errar, né? A ele não é permitido errar. O faixa branca é permitido que ele erre quantas vezes for necessário para que ele possa aprender. Ele está para isso, né? Gente, aprendendo cada vez mais sobre os princípios e as simbologias das lutas e artes marciais no nosso programa, com o professor universitário Berilo Barroso. Professor Berilo, vamos beber mais água, São Geraldo? Vamos, por favor. Com certeza. E mais um cafezinho, né? Claro, né? Por gentileza. Muito obrigado. Conhecendo um pouco mais sobre os princípios e as simbologias das lutas e artes marciais aqui no programa Café com Leite com o nosso convidado, professor Berilo Barroso. Nosso intervalo é rápido, fique ligado, voltaremos em instantes. Terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Sempre muito bom lhe manter bem informado com os nossos convidados. E aqui presente hoje o nosso convidado, o professor Berilo Barroso, falando sobre os princípios e a simbologia das lutas e artes marciais aqui no nosso programa. Professor Berilo. Professor, eu tenho observado algo interessante, é que muitas vezes a indumentária, a roupa não são todas iguais, ou cores talvez, por exemplo. Eu acho que karatê é branco, você vai me corrigindo, eu não conheço, né? Eu acho que Kung Fu, judô parece que é azul, não sei. Enfim, eu não sei se isso tem alguma relevância. E uma outra coisa também que me chama a atenção é a questão da ritualística, porque karatê tem algumas partes que se briga com, não é briga, olha eu já, né, com a mão aberta, né, outros com a mão fechada. Isso tem alguma, isso tá dentro do conceito da ritualística, tá? Bom, meu irmão Leite, né, me permita ele chamar de meu irmão. Ora, sem dúvida. Meu irmão Leite, a gente nós dentro das artes marciais e das lutas, nós obedecemos algumas regras, né, regulamentos, né, que a gente chama de, dentro do karatê, a gente vai chamar de dojokun, que é a regra dentro do dojo,
né? E a aula em si, ela tem toda uma dinâmica em que essa dinâmica ela se aproxima de uma ritualística, né? Ou seja, eu tenho uma ritualística na hora que... Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu entro no espaço, eu peço permissão, mesmo eu sendo o professor, quando eu entro naquele espaço, eu tenho que reverenciar o espaço, eu tenho que... Aquela reverência... A reverência é um cumprimento que eu faço aos ancestrais, eu faço também aos meus mestres, né? Eu faço também ao divino, né? E aí, dentro daquela aula, vai existir toda uma ritualística, e essa ritualística ela vai acontecer a partir do momento em que eu peço permissão para entrar, e depois que eu peço permissão para entrar, os meus alunos vão se cumprimentar. Então, existem várias formas de cumprimento. Inicialmente, eles vão cumprimentar ao divino, eu vou dizer Xomeni. Quando eu digo Xomeni, eu estou dizendo que os ancestrais, o Criador, ele está ali presente assistindo aquela aula. Então, eu cumprimento a ele. Depois eu digo Sensei Ni, ou seja, o mestre está presente. E aí eu vou cumprimentar os alunos, todos que estão ali vão cumprimentar o mestre. Depois a gente vai dizer Senpai Ni, ou seja, o mais graduado está presente, ele precisa ser cumprimentado e reverenciado também. E depois eu digo Otai Gani. Otai Gani significa que todos se cumprimentam entre si. E aí vai entrar numa outra ritualística, e a parte do aquecimento, o professor vai dizer Taiso. Taiso significa aquecimento, e todos vão se aquecer. E depois começa a aula, né? Que a aula, na verdade, ela vai ser dividida, pode ser dividida ou sistematizada em 3 partes. Eu vou pegar o exemplo do karatê e a gente faz uma analogia para as outras artes, né? Então, a gente divide, sistematiza o karatê no que nós chamamos de Kihon, Kata e Kumite. Kihon são técnicas de ataque, de defesa, né? O Kata são lutas simuladas contra adversários imaginários, né? E aí depois a gente tem uma outra parte que a gente chama de bunkai, que a gente tira esse adversário imaginário para colocar um adversário real. E tem o kumite, que é a luta entre si, né? A luta mesmo propriamente dita. E depois disso daí a gente vai fazer o caminho inverso, né? A gente vai entrar na fase de relaxamento, que é quando o professor coloca aquela expressão mukuso, que significa relaxamento, onde todos vão se concentrar, vão entrar em contato com o divino, entrar em contato consigo mesmo, né? Com tudo que foi trabalhado ali na aula. Depois ele vai ter uma outra parte que o professor vai fazer todo o cumprimento de novo, todos se cumprimentam, depois se cumprimenta novamente aquele mais graduado, depois se cumprimenta o mestre, depois se cumprimenta os ancestrais e todas as divindades que estão ali presentes. É quando encerra-se a aula, e para sair daquele espaço, eu peço permissão novamente para sair do espaço. E aí vamos entrar na questão da indumentária, né? A indumentária, dentro das artes marciais, ela é algo que vai também representar um respeito que eu tenho por aquela arte marcial, né? Porque, na verdade, a indumentária, a questão da cor, ela é muito relativa. Por exemplo, no judô, eles usam o kimono, né, que eles vão chamar de kimono, né, azul ou branco, né? E essa cor ela não vai interferir muito no treinamento em si, né? Aí a questão das faixas vão representar graduações, né? As faixas que representam a graduação, né? Cada faixa ela tem uma carga de conhecimento, né? Então, à medida que eu saio de uma faixa para a faixa subsequente, eu preciso demonstrar que eu adquiri os conhecimentos daquela faixa para eu poder progredir. Então, existe também um interstício, né, entre uma faixa e outra. Por exemplo, para eu sair da faixa branca e chegar na faixa preta, eu levo em torno de 4 a 5 anos aproximadamente, né? Mas da faixa branca para a faixa amarela, que seria a segunda faixa no karatê, eu levo aproximadamente 4 meses, 5 meses. E tudo isso daí é feito através de um exame, né? Esse exame, na verdade, é um teste, como se fosse um teste de proeficiência. Eu preciso demonstrar que eu tenho esse conhecimento para que eu possa galgar essas faixas subsequentes. Muito bem. Diz uma coisa, desenvolvimento pessoal. As artes marciais me proporcionam isso?
Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos falar da questão de equilíbrio, né? Quando nós falamos em equilíbrio nas artes marciais, não significa dizer que eu tenho que manter o equilíbrio, mas significa dizer que eu tenho que levar ele para a minha vida cotidiana. Né? Então, o equilíbrio, ele é para a minha vida, não só para a arte marcial, mas é para a vida cotidiana. Tem um professor de Kung Fu em São Paulo, Léo Imamura, nome dele, que ele faz uma relação interessante, né, dessas relações que a gente tem dentro do aprendizado para levar para o mundo, né? E ele vai fazer uma citação que ele diz o seguinte, que a arte, olha como é interessante essa questão da arte marcial, essas relações entre lutas e artes marciais. Nas artes marciais chega um momento que às vezes a gente precisa negar a própria arte. E aí, quando a gente faz essa negação da própria arte, ele faz uma relação de um filme muito conhecido na década de 70, que é aquele filme Enter the Dragon, né, que é Operação Dragão, com o Bruce Lee, em que tem um artista marcial, o nome dele é Person, né, em que o Person, né, que o nome é o arte, eu esqueci o nome do ator aqui no momento aqui, em que o personagem faz aquela pessoa que é totalmente agressiva e ele vai procurar buscar agredir todas as pessoas que estão ao redor dele. Ele chega no Bruce Lee e diz o seguinte: qual é o seu estilo? Aí o Bruce Lee diz assim: o meu estilo é a arte de lutar sem lutar. Aí o Person pergunta: você me ensinaria? Aí ele disse: aqui a gente não tem... Ele diz: guarde sua energia, você está desperdiçando energia. Né? Mas o Person, ele quer porque quer não lutar, ele quer brigar. Aí tem uma diferença também entre a briga e a luta. Né? E nesse contexto, ele começa a querer obrigar o Bruce Lee a ensinar ele, e o Bruce Lee diz: olha, você não acha que para nós lutarmos aqui nós precisamos de mais espaço, porque eles estavam dentro de um navio, e o Person diz: e aonde é que tem mais espaço? Ele diz: ali naquela ilha. E nesse momento ele sugere que tinha um barquinho pequeno, uma canoa, ele pede: se a gente for, a gente pode ir naquela canoa, lá naquela ilha, e lá eu lhe ensino. E aí é o momento em que o Person entra na canoa e ele só solta a corda e deixa ele lá no meio do mar. E ele diz logo: se você puxar a corda, eu vou soltar a corda. Né? Ou seja, a arte de lutar sem lutar. Ou seja, na verdade, ele evita a briga, né? A briga simplesmente por brigar. Né? E aí é nesse contexto que a gente diz de negação da própria arte. Né? Como é interessante, né? Porque bem colocado mesmo. Aí agora precisa o quê? De conscientização, né? De mentalmente você ter a conscientização para evitar, digamos, trazendo para o mundo de hoje a provocação. Entra naqueles aspectos da questão da moralidade e da ética. Sim, né? Da ética. Só para você ter uma ideia, dentro de uma aula de artes marciais, o professor, o mestre, ele não para um segundo sequer para falar sobre moral e ética. Mas se você for olhar dentro de uma contextualização, fazendo uma analogia com o índice de criminalidade, né? Você não vê no índice de criminalidade, quando você vai analisar, você não vê muitas pessoas que estão envolvidas com artes marciais. Né? Porque, na verdade, existe algo dentro das artes marciais que ocorre de forma... Entra o negativismo, o que você falou ainda no exemplo de Bruce Lee, né? Eu preciso introspectar. Se negar, né? Introspectar, né? Então, eu, por exemplo, quando falo na questão da ética e da moral, eu sempre gosto de colocar um exemplo, por exemplo, do sinal de trânsito. Né? Um sinal de trânsito, né? Quando ele está vermelho, ele está dizendo que eu não posso ultrapassar, ou seja, ele representa a lei. Né? Ou seja, ele é um conceito moral. Agora, o fato de eu atravessar o sinal vermelho ou não, ele está relacionado com a ética. Né? E na ética, para que eu seja antiético, eu tenho que prejudicar alguém. Por exemplo, quando eu estou num dia de domingo, eu passo aqui no centro da cidade, o sinal está vermelho, eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém. Se eu ultrapassar,
aquele sinal, isso daí não quer dizer que eu fui antiético. Para que eu seja considerado antiético, eu tenho que ter prejudicado alguém. Mas ele quer dizer que eu feri os conceitos morais, porque moralmente eu deveria parar e não ultrapassar o Porque sinal. o seu momento era de parar. É. Né? É muito bem colocado. E são pequenas observações que nós, transportando isso para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, tem tudo a ver. Olha o exemplo, o semáforo agora que não existia na época, né? Uhum. Então, tudo está correlacionado e dentro do contexto do respeito, da ética, da moral, da convivência pacífica, né? E em especial da convivência na sociedade. Pois esse tema é um tema que a gente poderia, se pegássemos cada um tipo de arte marcial, né? Posso dizer tipo, karatê, kung fu é um tipo específico? Pode sim. Se pegasse cada um desses, nós poderíamos fazer um programa, né? Professor Berilho, como estava falando, se cada, digamos assim, tipo ou forma de artes marciais dessa, a gente poderia fazer aqui um programa, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui, vamos tomar um café no intervalo, a gente volta já, tá bom? Gente, o intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos de uma água mineral São Geraldo e tomarmos aqui, lógico, um cafezinho. Voltaremos em instante. Falei que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui na companhia do meu irmão, professor Berilo Barroso, a quem eu quero agradecer demais aqui pela sua participação e dizer que ficou o gostinho do quero mais, viu? Ficou aqui o gostinho do quero mais, isso implica dizer que você tem que voltar aqui em breve novamente para a gente continuar essa nossa conversa. O que você acha? Nós estamos à disposição. Sempre que formos solicitados, estamos aqui. Então eu quero te agradecer por esse momento, viu? Dizer que foi muito oportuno, muito bom e muito obrigado. Eu agradeço também a você, a toda a equipe que está aqui com vocês. Queria deixar um abraço aqui para os meus alunos lá na universidade, né, do curso de Educação Física, para os professores, para a reitoria, né, e também mandar um beijo aqui para a minha esposa aqui. Oh, rapaz, está acompanhando. A minha sogra também, Pronto. que eu estou até morando na casa da sogra por um período curto de 2 semanas, né? Para minha cunhada que está lá. Elas pediram até para que... Qual é o nome da sogra? Minha sogra é Mabel. Mabel, dona Mabel. Muito bem. Pois então é isso. E eu quero o contato de outros colegas seus do curso lá de Educação Física para vir aqui conversar comigo, tá certo? Ok. Dona Mabel, um abraço para a senhora, um beijo no coração, muito obrigado pela sua audiência, tá? Aguentar aqui o Berilho na sua casa mais uns dias, né? Maravilha, beijo, viu? Brincadeiras à parte. Gente, obrigado pela companhia de todos, amanhã eu estarei de volta com mais uma edição especial para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e